Passaremos nesse instante à fase da ordem do dia. Peço ao primeiro secretário que proceda à leitura do resumo do primeiro projeto constante da ordem do dia. Processo de julgamento de contas do Executivo PJCE número 2/2020. Julgamento de contas exercício 2017 da Prefeitura Municipal de Jacareí, mediante apreciação do parecer prévio favorável do TCESP, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, passaremos então à discussão e julgamento das contas do exercício de 2017 da Prefeitura Municipal de Jacareí, o que faremos mediante a apreciação do parecer prévio favorável exarado pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Assim, na forma regimental, abrindo a discussão, convido a utilizar a tribuna desta casa o excelentíssimo senhor prefeito Isaías José de Santana, que terá o tempo de 30 minutos para a sustentação oral de defesa das contas do Executivo referentes ao exercício de 2017. Senhor prefeito, a tribuna está à sua disposição. Excelentíssimo senhor presidente desta Casa Legislativa, vereador Abner de Madureira, permita-me fazer uma saudação muito especial ao nosso querido Aderbal Sodré, que nesta data, por coincidência, toma posse de uma cadeira como titular vereador desta Casa Legislativa. Sua presença aqui honra o município, honra essa casa, e eu tenho certeza que sua postura sempre dignificará cada voto recebido. Parabéns, parabéns, e continue sempre sendo essa pessoa íntegra, leal, simples e com um coração maior do que você. Muito obrigado pelo apoio que sempre tive de você e parabéns mais uma vez por estar agora como vereador efetivo desta Casa Legislativa. Senhores vereadores, embora o parecer do Tribunal de Contas e o parecer das comissões de Justiça e de Orçamento tenham sido no sentido de aprovação dessas contas e a tranquilidade de minha consciência no julgamento justo de todos os senhores 13 vereadores, em prestígio a esta casa e para esclarecer a população alguns aspectos, algumas recomendações, é que venho a este plenário para defender, para justificar algumas recomendações que foram apontadas pelo Tribunal de Contas nas contas referentes a 2017. Inicialmente, gostaria de pedir para o pessoal da assessoria apresentar alguns slides pelos quais nós vamos fazer um cenário no qual nós podemos executar as leis aprovadas pela legislação anterior. E é preciso primeiro fazer um esclarecimento. No primeiro ano de gestão, nós executamos a Lei de Diretriz Orçamentária e a Lei Orçamentária do prefeito do governo anterior. Sempre um governo deixa pronto para o governo que chega. E, portanto, 2017 é o ano em que o prefeito do início de gestão tem que pegar a lei de diretriz, a lei orçamentária aprovada pela Câmara anterior, pelo prefeito anterior, e fazer algumas adequações ao seu programa, ao seu projeto que foi consagrado nas urnas. Então é sempre um ano difícil, um ano de adequações, um ano de verificar o que naquela lei corresponde com os anseios, objeto da votação, e o que é possível modificar ou alterar. Este é um cenário no tocante à execução orçamentária
e diante do qual os tribunais têm muita resistência, preferem a formalidade da lei à vontade popular consagrada nas urnas. Então, sempre os governos, no primeiro ano, quando há mudança de grupo político, quando há mudança de partido, terão dificuldades de executar aquele orçamento deixado pelo seu antecessor. Algumas dificuldades também nós podemos encontrar em alguns aspectos. Vamos abordar o primeiro slide, que aponta, de um modo geral, quais esses grandes obstáculos que nós tínhamos. Primeiro, restos a pagar. Nós vamos depois verificar uma tabela detalhada apontando cada item de restos a pagar. Restos a pagar são contas que deveriam ter sido pagas até dezembro, ou que, se não pagas até dezembro, deveria ter sido deixado dinheiro em caixa para pagar. Quando deixa-se de pagar a conta de um ano para o outro, no orçamento do ano seguinte, você já tem que deduzir. Você não pode gerar novas despesas, porque você tem que fazer superávit primário, sobrar dinheiro do ano seguinte para pagar a dívida que deveria ser pago no ano anterior. O segundo problema é a falta de controle interno. Nós, na verdade, tínhamos 2 servidores, um designado para a Secretaria de Finanças, o outro designado para a parte da diretoria econômico-financeiro à época, responsáveis por todo o controle interno. Isto era algo que o tribunal apontava reiteradas vezes e novamente apontou em 2017. Terceiro problema era o problema do orçamento não corresponder às expectativas da saúde, da assistência e da educação. A gente sabe que é muito difícil acertar o valor correto de cada rubrica orçamentária, e sempre tem modificações, mas os desvios ou a ausência de adequação entre o que era preciso para o custeio da saúde, o que era preciso para o custeio da educação, foi algo bastante grave, que nós tivemos que fazer bastante adequação para atender ao custeio desses serviços essenciais. O quarto problema, a planta genérica, que provocou, todos nós sabemos, em 2015, 16, 17, 18, bastante questionamento, bastante processos administrativos e judiciais, e que nós ficamos durante esses 3 anos corrigindo essas distorções. Algumas delas enviamos projetos de lei a esta casa, e outros nós resolvemos via administrativa, ou seja, julgando os recursos então apresentados. Procedimentos, isso era um problema genérico. Nós temos dificuldade de padronizar as coisas, isso a administração pública de um modo geral, e nós tomamos 2 iniciativas importantes para enfrentar esse problema. O primeiro foi a criação da Diretoria de Governança e Transparência, com a diretoria específica para analisar procedimentos, analisar o comportamento dos servidores diante do procedimento e ajustar esse procedimento. A corregedoria, ela não tem caráter punitivo. A punição de servidor é responsabilidade da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar. A corregedoria aponta problemas, verifica procedimentos inadequados e faz as adequações. Cria rotinas, cria roteiros, cria manuais, estabelece regras de comportamento em cada área que a gente detecta um problema. E começamos esse trabalho exatamente a partir dos problemas apontados pelo Tribunal de Contas. E o segundo grande ganho que fizemos para combater este problema foi a criação do cargo de executivo público. É um corpo técnico com nível superior que tem a função de padronizar os procedimentos administrativos. Eles trabalham entre os servidores efetivos e a direção de cada órgão, dando uma assessoria técnica, olhando os procedimentos, olhando os documentos, a instrução desses documentos, à luz do que recomenda o Tribunal de Contas, à luz da legislação. Não são advogados, essa função é da Procuradoria, mas são administradores públicos, com a função de serem executivos e melhorar a eficiência dos processos, dos procedimentos, melhorar a eficiência do gasto público. Ainda mais 2 aspectos. O problema
que nós vamos apontar mais à frente, que isto é muito ruim para a cidade, para a administração de modo geral, porque criou no Tribunal de Contas uma presunção de que nós não aplicamos corretamente as nossas verbas. Contas de 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, com pareceres reprovados, com bastante irregularidade sendo apontadas, e cria na cabeça do auditor do tribunal e também no conselho, que é o órgão que julga o Tribunal de Contas, que é o órgão colegiado do Tribunal de Contas, uma presunção de que não há controle, há um desmando generalizado. Então a gente vai observar que a inversão dessa cultura, a inversão desta posição dos técnicos do Tribunal de Contas é um avanço e um ganho para a cidade. E por último, problemas dos prédios públicos. E aí não é segredo para ninguém, em especial saúde e educação, nós tínhamos prédios em situação difícil, tivemos um grande esforço para regularizar, para tirar a licença de bombeiro, e esse foi um trabalho que começou em 2017 e prosseguiu e está prosseguindo, e não terminaremos todos, mas pelo menos teremos um avanço significativo na adequação dos prédios públicos às regras urbanísticas, às regras necessárias para fazer o licenciamento do Corpo de Bombeiros. A próxima transparência vai abordar o grande problema, que reiteradamente é discutido, reiteradamente é negado. Na primeira coluna, nós vamos encontrar tudo que está apontado como despesas que deveriam ter sido pagas em 2016 e não foram pagas. O total é de 102 milhões. Temos algumas que nós não reconhecemos porque não há prova da efetividade dessas despesas. Algumas empresas aí, uma delas teve até uma CPI aqui, que nós não reconhecemos e vamos discutir na Justiça. Outra empresa que tinha um contrato genérico demais e que não há efetividade, não há como comprovar, por isso não pagamos. Aliás, duas empresas têm processos administrativos, vão discutir na Justiça, mas nós não tivemos segurança para pagar. Do IPMJ, o que houve? Houve um acordo informal, um parcelamento informal, mas o parcelamento de dívida do IPMJ, ele tem que ser aprovado pelo Conselho e tem que ser ratificado pelo Ministério da Economia. O acordo foi entre o prefeito e a presidente do Instituto, acordo de gaveta, sem a formalidade, e o que aconteceu? Logo no início da gestão, nós tivemos que fazer um acordo, submeter ao Ministério da Economia, que é quem gerencia as despesas dos institutos de previdência, e naquele ano, 2017, tivemos que pagar quase mais de 8 milhões para poder regularizar a conta do Instituto de Previdência. Depois nós temos essa rubrica aí, né, DEA, que é despesa de exercício anterior, que foram aquele festival de empenhos que foram cancelados. Quem pegar o boletim oficial dos meses de novembro e dezembro vai encontrar uma série de empenhos cancelados para acertar contabilmente as contas de 2016. No entanto, o serviço foi feito, a obra foi feita e chega a conta para pagar. Nós pagamos como despesa de exercício anterior. O resto não tem muita relevância, porque tem uma despesa do SAI, teve um dado momento que, para atingir os 25% da educação, se alterou a norma que dava isenção de gasto de água nas escolas. E com isso o SAI passou a cobrar o consumo de água. É uma questão contábil, mas nunca se pagou. Mas acontece que a alteração foi só no papel, que na prática também não foi pago esse valor para o SAI, e que nós mandamos um projeto de lei para a Câmara e vocês, vereadores, entenderam que era caso de cancelar essa dívida porque não tinha sentido, já que foi feito só para tentar chegar nos 25%. E indenizações são alguns serviços que foram efetivamente feitos sem a formalidade. Ou não teve licitação, ou foi além da licitação, um aditamento superior, e aí você tem que reconhecer, porque embora mude a gestão, embora mude o prefeito, o município é o mesmo. Há uma continuidade da pessoa jurídica, e tudo que foi feito no passado, a nova gestão tem que assumir como responsabilidade do município, já que o fornecedor, o prestador de serviço, ele não tem como sofrer o ônus de uma má gestão.
A má gestão deve penalizar os gestores, não os fornecedores. Então, só voltando àquela transparência, por favor. Está aí a despesa global e o resto a pagar, que esse foi o que foi reconhecido formalmente. O ex-prefeito publicou no Diário Oficial essa importância de baixo, de 18 milhões. Todavia, tudo que está acima foi efetivamente encontrado como despesa, contabilizado como despesa, a maioria delas, aqueles que não têm correspondente, não está formalizado como despesa, porque nós não conseguimos comprovar, e do lado de cá, da coluna de cá, nós temos o que foi pago, o que foi reconhecido e pago em 2017. Próxima transparência, por favor, e estamos já indo ao final. Nós fizemos muito para colocar a conta em dia, aí está uma síntese do que foi a gestão no lado da despesa, né? Reestruturação, rescisão de muitos contratos de consultoria na assessoria da Secretaria de Finanças, consultoria na Secretaria de Assistência Social, consultoria em quase todas as secretarias. Nós rescindimos esses contratos, fizemos vários reparcelamentos, introduzimos muitas medidas de transparência, como o serviço de informação ao cidadão, que já existia desde 2012. O governo federal cedeu, formou, criou um sistema eletrônico, o governo do estado também. Nós escolhemos o federal, que é mais adequado para os municípios, implementamos o federal logo no início e já está funcionando. Também substituímos o convite. O convite é uma modalidade de licitação que os servidores escolhem os fornecedores, chama 1, 2, 3, 4, 5, fica quase que uma ação sem controle, sem possibilidade de controlar. Nós torcemos pela lisura, pela moralidade de quem está fazendo o convite. É muito solto. Nós abolimos essa modalidade. Tudo foi feito mediante pregão divulga-se no Brasil inteiro, amplia-se o número de fornecedores e dá uma maior economicidade para o município. Por isso, não fizemos convite, implementamos o pregão e, na sequência, fizemos capacitação da equipe e fizemos pregão eletrônico. As principais compras da administração, tudo com pregão eletrônico. Os compradores nem sequer sabem quem são os fornecedores, nem sequer têm contato com os fornecedores. Com isso, a gente aumenta a transparência e reduz drasticamente a possibilidade de corrupção, a possibilidade de desvios. Melhoramos os procedimentos de um modo geral. Em especial aqui, quero aqui já cumprimentar o trabalho brilhante que a equipe dos profissionais executivos públicos estão fazendo neste campo da administração, que é fundamental para nós, e adequamos os investimentos sociais. Nós tivemos um problema no Brasil com a lei que achatou, com a emenda à Constituição que achatou os investimentos na área social, só que a necessidade aumentou, a demanda aumentou. E nunca faltou recursos, nem para a educação, nem para a saúde, nem para a assistência. A implementação aí de um sistema, sim, de controle. Agora temos um sistema de controle de acordo com os manuais do Tribunal de Contas, a partir da Diretoria de Transparência e Governança, com as corregedorias, com as ouvidorias e com todo esse trabalho que se faz para adequar e modernizar a gestão administrativa. 2 últimos assuntos ainda, permitam-me, por favor. Pode voltar, é a próxima mesmo. No tocante ao que o tribunal... É a próxima, por favor. No tocante ao que o tribunal se preocupa essencialmente. O que gera rejeição de contas dos gestores municipais? São 3 aspectos fundamentais. Aquilo que a Constituição estabelece limite. Despesa com pessoal. Nós temos um limite fixado na legislação, que é de 54%. E nós temos, de fato, em 2017, 34,23%. Muitas vezes o sindicato, muitas vezes os servidores tentam nos pressionar dizendo que temos uma folga aí muito grande, de quase 20% para aumento do salário dos servidores. Porém, nós não podemos esquecer que temos muitas despesas com pessoas que não entram nessa rubrica, porque não são despesas diretas. Então, quando a gente tem uma organização social administrando, sim, uma organização social administrando a UPA do Dr. Telmo Cruz, quando nós temos uma concessão de serviços de limpeza, tem muita gente trabalhando, e nós temos que contar o gasto que se paga para esse pessoal
como se fosse gasto de pessoal. Então, aparentemente tem uma margem grande, mas na realidade não tem, porque são despesas que não são com pessoal, mas que são despesas com servidores, embora terceirizado. Então, o controle com eficiência, o controle com responsabilidade deve incluir todo esse pessoal da Santa Casa, da UPA Telmo Cruz, do SIM e da Ambiental, porque são despesas permanentes da administração com gente, com pessoa. Mas, apesar disso, nós demos um reajuste além da inflação, 6% no ano de 2017, já no primeiro ano, e para os principais servidores, 17%, 19% e 12%. 400 servidores da referência 1 e mais de 600 servidores da referência 2 tiveram um aumento real na ida para a referência 3. Isso já no primeiro ano de gestão. O segundo item que o Tribunal de Contas olha com muito cuidado, a aplicação na educação. E mesmo com alguns problemas que nós vamos apontar daqui a pouco, e é a última transparência, nós chegamos a 25,79%. Essa é a conta final. Mesmo excluindo algumas despesas, o tribunal sempre discute se é ou não com a educação. Nós chegamos em 2017 com 25,79% aplicando na educação. E a saúde, que a Constituição recomenda um mínimo de 15%, estamos já dobrando esse mínimo, chegamos a 26,69%. A última transparência, por favor, vai tratar exatamente o que aconteceu com as despesas com a educação. Temos algumas despesas que são questionáveis. Por exemplo, despesas com a APM, que o tribunal tem dificuldade de entender que as APMs têm uma função importante na gestão das unidades. O tribunal tinha uma dificuldade de entender a diferença entre as despesas de cultura dos Educamais como despesa de educação, e sempre faz a glosa, quer dizer, não reconhece a manutenção e algumas atividades dos Educamais como despesa da educação. Nós corrigimos isso a partir de 2018 para não ter mais essa discussão. Mas o que provocou a reprovação de contas reiteradas nos exercícios anteriores foi esse problema que nós corrigimos em 2017. Vejam que vinha num crescente o uso de recursos de educação para custear limpeza de prédios, limpeza de espaços públicos, ou seja, fatura da ambiental. Em 2014, dinheiro da educação para pagar a ambiental, 3 milhões e 600. Em 2015, 4 milhões e 300. Em 2016, 4 milhões e 300. Nós verificamos esse problema, fizemos um trabalho muito grande, o pessoal da educação, com apoio do pessoal da diretoria de governança, escola por escola, medimos cada área de cada escola, medimos cada área vazia, cada prédio, e fizemos uma planilha mostrando item por item do que a empresa gasta com a manutenção dos prédios públicos. E chegamos à importância de 1 milhão e 200. De 4 milhões e 300 do ano anterior, motivo da rejeição das contas em reiterados exercícios, só não teve rejeição em 2015, porque o técnico que veio fazer a verificação não olhou isso não está no relatório de 2015, chegamos a 1 milhão e 200. E gastamos isso, e em 2018 a mesma coisa, 1 milhão e 300 e pouquinho. Ou seja, esse montante o tribunal reconheceu como sendo despesa de manutenção dos equipamentos da educação e, portanto, pode ser contabilizado nos gastos da educação. O excedente foi excluído, mas mesmo sendo excluído o excedente, nós ficamos dentro do percentual mínimo, superamos os 25%. Das recomendações, e aqui vou terminando, feito pelo Tribunal de Contas, nós temos 9 recomendações que são formais, que são procedimentos contábeis, procedimentos administrativos. E por que isso acontece com grande frequência? Porque os técnicos do Tribunal de Contas são especialistas em ultrassônico, em avião ultrassônico. Todos têm pós-graduação, todos fazem mestrado, doutorado na GV, na USP, e eles imaginam uma gestão pública ideal, com seus manuais, com seus procedimentos, uma coisa absurda.
que mesmo nós que temos formação superior, mesmo nós que temos experiência, se pegarmos esses manuais, se pegarmos esses roteiros, vamos ter dificuldade de aplicar. E, na realidade, o dia a dia da administração, quem toca são os nossos profissionais. A maioria deles nem formação superior tem, são os agentes, os oficiais administrativos. E quando vem alguém com essa especialidade toda, com esse gabarito todo, julgar o trabalho de profissionais, julga a partir dos seus conhecimentos, julga a partir dos manuais. Há uma discrepância muito grande entre a teoria desses órgãos de controle, os roteiros que eles fazem e a realidade das administrações públicas, principalmente as administrações municipais. E aí são vários apontamentos, tudo problemas formais, tudo problemas de procedimento. Portanto, das recomendações, 9 são questões formais, questões que o tribunal aponta e que tem que melhorar, mas não há problema de desvio, não há problema de má-fé, não há problema de nada. E tem 4 apontamentos que nós corrigimos. Primeiro, a questão de pessoal, que o tribunal sempre vinha apontando que precisava exigir nível superior, precisava adequar os cargos de comissionados à real necessidade e função de chefia, direção e assessoramento. Esta casa debruçou-se diante de todas as leis e fizemos uma grande reforma e atendemos de vez esse requisito. Segundo problema, as metas do milênio. Nós, no tocante à educação, nós já em 2018 universalizamos o ensino infantil e em 2020 universalizamos, a partir da meta do Plano Nacional de Educação, o acesso à creche. Portanto, de 17 a 20, resolvemos totalmente as metas para a educação. Gastos com educação, que era exatamente essa adequação de cultura, gastos com Educar Mais e limpeza com o que é efetivamente educação, e a lei de acesso, que na sequência, com a criação da transparência, com a introdução do sistema de informação ao cidadão, nós conseguimos atender também às recomendações do Tribunal de Contas. Por essas razões, me senti na obrigação, e é um prazer para mim estar aqui à disposição dos senhores para esclarecer eventuais dúvidas e para dizer que avançamos bastante e tiramos Jacareí da má fama junto ao Tribunal de Contas, e o relatório de 2018 já vem com indicação de aprovação pelos próprios técnicos da Diretoria Regional de São José dos Campos, porque verificaram toda a evolução na qualidade da gestão pública e na qualidade do gasto público. Muito obrigado, senhor presidente, e estou à disposição de todos os demais vereadores. O processo continua em discussão. Cada vereador poderá manifestar sua fala durante 7 minutos. Bom dia a todos, presidente Abner, prefeito Isaías Santana, nobres colegas vereadores e os munícipes que nos acompanham pela TV Câmara, através da internet e da TV. Hoje é o dia da votação, muito importante para nós do PSDB. Uma votação completamente segura e da qual tenho muito orgulho. Após 16 anos de gestão do PT em nossa cidade, em 2016, o prefeito Isaías Santana foi eleito prefeito de Jacareí com 47.286 votos. Com mais de 46 mil pessoas que confiaram nesse homem. E hoje chegou o dia, Patrícia, de nós vereadores, que também fomos escolhidos e eleitos pelo povo para representá-lo na Câmara Municipal de Jacareí, teremos que analisar e votar de forma contrária ou favorável às contas da Prefeitura de Jacareí no ano de 2017. E posso falar com muita tranquilidade desse assunto, porque confio no prefeito Isaías Santana. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo é o órgão técnico que analisa
todos os gastos, cada centavo que entra e sai da Prefeitura de Jacareí. E a avaliação da gestão obteve, Patrícia, um desempenho satisfatório. E os principais aspectos que são avaliados, como, por exemplo, atendimento nos percentuais mínimos aplicados na área de saúde e educação, que eu sempre falo que nessa tribuna, para mim, são prioridades em qualquer governo, o respeito aos gastos com despesas do pessoal, o pagamento das dívidas judiciais no prazo estabelecido, o devido recolhimento dos encargos sociais e a manutenção do equilíbrio fiscal, bem como o respeito às transferências para a Câmara Municipal de Jacareí. Importantíssimo relembrarmos aqui nessa tribuna que a Prefeitura de Jacareí, ao longo dos últimos anos, antes de 2017, não cumpria o percentual mínimo na aplicação na área educacional, o que muitas vezes incorreu em falta de devida utilização dos recursos do Fundeb, que é o Fundo de Manutenção do Desenvolvimento da Educação Básica. Inclusive aqui, mesmo nessa casa, nós rejeitamos mais de 3 contas, Aderbal, do ex-prefeito Marco Aurélio e do Hamilton, que até os dois podem se juntar, Aderbal, pode até pedir música no Fantástico, porque foram mais de 3 contas rejeitados, por não conseguirem comprovar aí diversos gastos, principalmente na área de educação, e por não respeitarem o que manda a nossa Constituição. E aqui gostaria de destacar, Paulinho, um trecho do relatório do excelentíssimo conselheiro do Tribunal de Contas, o senhor Renato Martins Costa, que disse: importante mencionar que os sistemas de controle, medição e pagamentos dos serviços foram aprimorados ao longo do ano de 2017. Primeiro ano do mandato do nosso prefeito Isaías Santana. E com isso foi possível ajustar a quantidade de equipes necessárias à manutenção das unidades escolares e, por consequência, reduzir os gastos em mais de R$ 1.243.273,08 por ano, já no ano de 2018. Ou seja, enquanto a gente tinha no passado uma outra administração que gastava mais do que podia, ou do que era permitido pela nossa lei, nós conseguimos reduzir os gastos e entregar mais. Falo isso com muito orgulho. Das 9 creches que vamos entregar, mais de 1.600 vagas em creches. Hoje, eu fico feliz porque o Plano Municipal de Educação, ele estimava um número de creches para 2025 e nós vamos chegar já nesse número de creches aí já em 2021. Internamente, hoje, dentro do nosso partido, a gente brinca que hoje as vagas em creche, né, prefeito, chegam primeiro que a demanda aí das crianças. A gente percebe, acho que todos os vereadores que no começo do mandato tinha esse problema com essa demanda de solicitação de vagas em creches, e hoje a gente vê que desapareceu. E mesmo tendo alguns pontos aí observados pelo Tribunal de Contas, que geraram ocorrências e recomendações, todas foram devidamente acatadas pelo Executivo Municipal, o que ensejou no relatório da Diretoria de Governança e Transparência, justificando tais pontos, mostrando mais uma vez que não tem nada para esconder, que não tem medo, que respeita todas as leis, principalmente a nossa Constituição Federal e a nossa lei orgânica do município. Sabendo que a Prefeitura de Jacareí obteve parecer favorável às contas de 2017 pelo Tribunal de Contas e que não há nenhum escândalo, desvio de verba, favorecimento ou qualquer atitude de corrupção, de improbidade administrativa na gestão Isaías Santana, com certeza meu voto será favorável à aprovação das contas.
processo continua em discussão. Mais uma vez, bom dia. Quero aqui falar sobre a administração que vai ser votada hoje aqui as contas do prefeito Isaías Santana. E eu sempre falo aqui, cada uma gestão que passa, ela tem a obrigação de fazer. Então, todos que vêm, chegou a vez do prefeito Isaías Santana. E eu quero falar para você, vamos falar das creches. Em menos de 4 anos, que nós estamos terminando aí, se Deus quiser, já que termina esse mandato, que 5 meses passa rapidinho. O prefeito aí entregou 7 creches. Vila Branca, Santa Paula, Colônia, Parque dos Príncipes. Se eu não estiver enganado, me fugiu uma agora, mas eu vou lembrar 7. Vamos lá. Foi, que eu tive entregando ela, foi Vila Branca, Santa Paula. Qualquer coisa, o vereador Lucimar vai me ajudar. Santa Paula, lá no Colônia, Parque dos Príncipes, Santa Marina, e agora no centro, ali na Davilino, e também lá no Maria Amélia. Eu falo, 7 creches, olha quantas vagas, agora nós estamos enfrentando uma grande pandemia, que as nossas crianças não estão indo para as creches, para as escolas, ampliou várias escolas, mas a que mais tocou no meu coração, que eu tinha que vir aqui falar, e também, se Deus quiser, nós vamos entregar do Imperial, do Meia Lua, porque nós não estamos fazendo mais que obrigação. Nós fomos eleitos para fazer para a cidade de Jacareí. E se Deus quiser, e o que não estou dizendo, que mais tocou no meu coração foi a creche, a EMEI, lá do Rio Comprido, que quando eu cheguei lá, colocou no chão. E a gente acostumado na política, que eu, o Aderbal Sodré, eu era frentista no posto de gasolina. E a gente é acostumado que não faz. Mais uma vez eu digo, no horário livre aqui da tribuna, eu quero falar como essa rapaziada trabalha, essa rapaziada da prefeitura. Nós temos que tirar o chapéu para eles. Então, quando foi feito, que derrubou aquela escola lá, aquela EMEI lá no Rio Comprido, eu falei, meu Deus, isso aqui não vai sair não. E o prefeito Isaías Santana entregou aquela EMEI. Depois aquela comunidade recebeu a creche Santa Paula. Então eu falo, isso é administração. Isso é responsabilidade. Inaugurar, que nós inauguramos o UPA, que a outra gestão deixou, e o Isaías inaugurou. Você fazer o prédio é fácil. Agora você inaugurar um UPA para atender a saúde de Jacareí, porque nós temos uma referência, que é o Meia Lua. Todo mundo fala, é o postinho no Meia Lua, é o postinho no Meia Lua. É o mais comentado da cidade de Jacareí. É quem cuida da saúde. Todo mundo, a Santa Casa está de parabéns. Eu, como vereador que estive nessa casa, eu fui visitar a Santa Casa. A dona Elisete, gente, ela não tira água de pedra, ela tira leite de pedra. O trabalho na Santa Casa é de excelência. A gente tem muito costume de reclamar, mas... Então eu digo que ele cuidou do que é mais necessário na vida do ser humano. A educação, porque a pessoa, primeiro, sem educação, e sem um caminho, seja a religião que for, você não vai chegar a lugar nenhum. E o outro é a saúde. Você sem saúde, você não trabalha. Você sem saúde, infelizmente, a gente estamos, igual a gente fala, na água, porque saúde é o essencial na vida do ser humano. Então, eu quero aqui dizer que eu estou chegando agora, nem o projeto eu tenho ali na minha mesa, mas nem as contas eu tenho, mas eu vou também votar favorável. Não é aqui para adular ninguém, porque eu penso que nós estamos aqui para fazer, e nós fomos eleitos para isso. Então, nós não estamos fazendo mais que obrigação. E se inaugurar mais creche, se sair a ponte, se Deus quiser, nós estamos eleitos para fazer. Que até o povo fala, mas tem que fazer. Se a gente faz, é obrigação. Se a gente não faz, a gente somos vagabundo. Então, nós estamos aqui para fazer. Eu tenho certeza que nesta casa aqui, eu já passei por aqui, nós, vereadores, nós damos o nosso máximo aqui. Então, eu quero deixar aqui que eu voto com a consciência limpa, favorável às contas do prefeito Isaías Santana de Jacareí. Um bom dia a todos.
Processo continua em discussão. Bom dia a todos. Quero aproveitar esse momento para reiterar aqui a fala dos dois vereadores, Aderbal e do Rodrigo, que também são do PSDB. E eu, como líder do governo e tendo a oportunidade de ter participado também dessa gestão no Executivo, ainda como secretária de Assistência Social nos anos de 2017, 2018 e 2019, consigo dizer para vocês da experiência que é realmente fazer a gestão pública e atender as demandas do Tribunal de Contas. Eu acredito que o resultado final desta aprovação de contas junto ao prefeito Isaías se dá também a todos os gestores, de todos os secretários, incluindo a Secretaria de Governo, de Finanças e todos os outros secretários que de forma muito responsável avaliaram as necessidades, atenderam os apontamentos, conseguiram dialogar sobre as prioridades da nossa cidade. Eu tenho muito orgulho de ter feito parte da gestão e ter vivenciado isso dia a dia. Tenho orgulho de estar de volta a esta casa e poder aprovar algo que é importante, não só para o prefeito, não só para nós vereadores, mas para a cidade, que tenha hoje a integridade, tenha a opção de ter um governo sério, responsável, que tenha atendido todas as regularizações em relação à transparência, de um governo eficaz, com excelência, que possa atender de fato as necessidades da população. Ter as contas aprovadas, depois de tantos anos que a nossa cidade foi rejeitada, né? Todas as contas anteriores foram rejeitadas, conseguirem no primeiro ano de governo já verificar esses apontamentos, alinhar e entregar para a cidade hoje a dignidade de ter um resultado positivo de uma administração pública, é de fato um grande orgulho para nós. Meu voto será favorável e eu encaminho essa solicitação para que todos nós vereadores pudéssemos aprovar de forma unânime este projeto, uma vez que ele está diretamente ligado ao nosso município de Jacareí. Processo continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir o processo, saudações, excelentíssimo prefeito Isaías José de Santana, nobre mesa diretora, todos os vereadores, servidores, todos que nos acompanham pela TV Pública da cidade. Primeiro, quero salientar que nós estamos aqui analisando a prestação de conta 2017. Os avanços 2018, 2019, a gente vai ter a oportunidade de apreciar, mesmo porque a gente tem 7 minutos. E analisando as contas, as pontuações, indiscutivelmente, a gestão de 2017 do prefeito Isaías Santana, ela não apontou os vícios que vinham das gestões anteriores. Isso foi muito importante para que a gente pudesse analisar. E a gente nota também que são muitas folhas para ser analisadas, e como a gente sempre comenta, foi discussão de muitos vereadores, que a gente não tem a competência técnica, a equipe técnica, como tem o Tribunal de Contas, para analisar as execuções da administração municipal de todas as secretarias e autarquias do município. Indiscutivelmente, a que mais chama atenção, a que mais é analisada, é a Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação e também a questão de finanças e contratos. Aqui há que se ressaltar que no processo apresentado para nós, juridicamente, o processo ele tem um olhar de rejeição. Está escrito aqui nas páginas, né? E ele aponta diversas orientações e regularizações. No caso, despesa com pessoal, ausência de critérios, limitação
no empenho, movimentação, né? A gente viu que o primeiro ano sempre é mais desafiador para o administrador municipal, por conta que ele tem que arcar com as despesas, né? E ele não pode deixar de usar o orçamento das despesas do resto a pagar, que sobrou do ano anterior. Mas aqui tem muitos erros que a gente sabe que foram corrigidos durante esses anos, mas que eles podem ser repetidos. E aqui, a renúncia de receita, né, foi um risco que o prefeito correu, dele não dar aumento de IPTU para os munícipes da cidade de Jacareí, porque nós sabemos que houve um aumento expressivo no IPTU de todos nós jacarienses por o governo anterior. Então, foi exagerado o aumento que foi dado, por isso que foi sensatez do administrador municipal não aumentar o IPTU. Em 2017 a gente até entendeu, mas 2018, 2019, ele arriscou bastante, né? E agora na dívida ativa também tem divergências, né? A questão de multa de trânsito que chama a atenção, que lá em 2017 falava que, daí eu dou o destaque, que ainda continua a falta de manutenção e adequação e sem sinalização, redutor de velocidade, agora que está sendo colocado, mas essa advertência já veio lá em 2017, e a gente vê que muitas vias precisam ainda a manutenção, é um outro desafio grande. Despesa com adiantamento, aqui foi apontado, mas a gente não foi apontado que houve exageros em valores, em pecúnia, nesses adiantamentos. Houve também um destaque aqui na formalização de licitações. O prefeito, você colocou na apresentação aqui, e é o correto que a gente tem que fazer. Eu fui presidente de licitação, e a gente deve primeiro ter o planejamento do que vai ser gasto no macro, e a compra é para o macro. O convite é a última opção de modalidade de licitação que a gente usa. Por quê? É para complementar o que se faltou. E essa maneira de pregão, de licitação, eu acho que está muito transparente, mas está ocorrendo erros que está apontado aqui na fiscalização. Está apontando aqui erro na fiscalização dos contratos. Quem está fiscalizando lá na ação? Obras, por exemplo, eu vou em várias vistorias de obras, eu não acho o fiscal de obras presente. Eu tenho que agendar com eles para acompanhar a visita na obra. E daí faz as coisas, não saem com a melhor qualidade possível. Então, e aqui está apontando isso em 2017, eu sinto isso ainda quando eu vou visitar obras, né? Então, as licitações. A questão da educação, gente, é indiscutível o avanço na qualidade de nutrição. Mas aqui também aponta que não atingiu o Fundeb e que não, em 2017, não atingiu também os 25%, faltou muito pouco. Mas a gente entende que isso aqui é avaliação do jurídico e não foi apontado pela avaliação do financeiro e econômico. Houve também falhas aqui na fiscalização ordenada da educação, falhas no acompanhamento licitatório. Como é início de governo, muitas nomeações, muitas pessoas podem vir com curso superior dentro da área, mas muitas vezes não sabem o processo público como funciona. Então, eu acredito que essas falhas foram apontadas nesse momento por conta disso. Mas, como eu falei, foi sanado, eu acredito que sim. Na saúde, aponta irregularidade no acompanhamento da execução contratual, né? Porque tem planilha de atividades com tempo de começar, tempo de entregar, todas essas coisas. E os números aqui, inclusive juridicamente, aqui está escrito na folha 14, que sobre o enfoque jurídico, sua congênese concluiu que as contas da Prefeitura de Jacareí não merecem aprovação em virtude do desrespeito aos artigos 212 da Constituição Federal e 21, capítulo 2º, da Lei Federal número 11.494 de 2007. Mas a gente sempre aponta aqui, inclusive tem
várias aberturas aí de autos que o prefeito vai ter que responder. Só para concluir, presidente, então aqui o que mais importa para a gente é a transparência do uso da verba pública, e aqui não foi apontado nenhuma coisa que exonere a atitude e o trabalho do prefeito de Jacareí no questão financeira. Senhor presidente, posso ter uma fala só para complementar a fala da vereadora Lucimar e fazer uma correção? No final da avaliação do Tribunal de Contas, foi sim, a educação conseguiu sim atingir 25% do investimento e foi reavaliado. Ela fez um apontamento, mas no final o tribunal reconhece que foi atingida a meta, sim, cumprindo as necessidades da educação dos 25%. Só questão de ordem, presidente, não poderia dar a fala, porque já terminou meu tempo e ela já usou o tempo dela, só para correção. O processo continua em discussão. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente que nos assiste em casa, aí através da TV, da internet, do Facebook, meu bom dia a todos. Assim como eu subi em quase que todas as prestações de julgamento de contas dos prefeitos que vieram para esta casa durante o meu mandato, eu sempre subi aqui e me manifestei também. Eu não poderia deixar de me manifestar também com relação a esse julgamento hoje do excelentíssimo senhor prefeito de Jacareí, Isaías Santana. É uma coisa que até surpreende a gente, que faz tempo que não passaria por essa casa, né? Para você ter uma ideia, nós julgamos de 2 prefeitos anteriores aí, me parece que uma que teve o parecer favorável foi só a de 2015. Então, sempre rejeitada pelo Tribunal de Contas e, claro, avaliado pelos vereadores também desta casa também, que concordamos com o Tribunal de Contas. Então, rejeitada de 2011, 2012, 2013, 2014 e 2016. As contas do prefeito, todos nós sabemos que é de responsabilidade da Câmara dos Vereadores fazer aqui o último julgamento. E é o que nós estamos fazendo agora, aqui nesse momento. O Tribunal de Contas, sem dúvida, eles apontam ali algumas irregularidades que acontecem. Sem dúvida, não tem como fazer perfeito o 100%. Alguma coisinha eles apontam, assim como apontaram em 2017 do prefeito Isaías, os 24,82% dos 25% que deveria ser investido. Mas o tribunal, no final, entendeu que essa pouca diferença não tinha problema nenhum. Então, por isso, as contas teve o parecer favorável do Tribunal de Contas, sem dúvida. Prefeito, eu queria aqui parabenizar a equipe, a equipe que trabalha junto com o Executivo, porque nenhum governo, nenhum de nós consegue fazer as coisas sozinho. Então, a equipe estão de parabéns, porque vários apontamentos que foram feitos lá atrás já foram corrigidos por essa administração. Então, em nome do Celso, que é secretário de governo, eu gostaria de parabenizar a todos eles que estão envolvidos nesse processo de prestação de conta. E nós também podemos perceber aí os investimentos com relação à educação, por exemplo, aonde a lei exige que seja investido 25%. E essa administração conseguiu investir 25,79%. Então, isso ultrapassou aqui os 25% exigidos. Uma outra coisa também, que muita gente não sabe, é a respeito da saúde, por exemplo. A saúde, a lei diz que tem que investir 15%. Vejam bem, o prefeito Isaías investiu 26,69%, quase que o dobro dos 15% que é exigido pela lei. Temos uma saúde 100%? Não, não temos.
Infelizmente não temos e, olha, não quero desanimar, mas dificilmente a gente vai conseguir uma saúde do jeito que as pessoas esperam. Por quê? A saúde de Jacareí melhorou bastante, claro, mas aí precisa dar um suporte por lei até para outras cidades vizinhas. No caso aqui eu quero citar Santa Branca, por exemplo, Igaratá, que acaba dependendo do nosso município. Então, quando se percebe que a saúde em tal lugar melhorou, isso não impede de outras pessoas usufruírem também daquela cidade onde teve esse avanço. Sabemos também que muitas pessoas aí, por causa do preço dos convênios particulares, aí, os convênios médicos, essas pessoas deixaram de pagar por causa do desemprego também, presidente Abner. Muito desemprego também, a gente sabe disso, e o encarecimento desses planos de saúde fez com que o povo migrasse para a rede pública, né? Eu não tenho convênio médico, muita gente até desce a lenha na gente, diz, vocês têm convênio? Não tenho convênio, eu não pago convênio. Eu não pago convênio. Então, eu também dependo da rede pública. Mas a gente tem percebido uma migração muito alta de pessoas migrando para o setor público, né? Para a rede pública de saúde. Então, é onde se fala, né, e eu estou dizendo aqui agora, que dificilmente nós vamos chegar a 100% de melhoria na área da saúde, conforme a nossa população merece e espera da gestão. Mas é impossível, né? A gente sabe como essa administração chegou num momento difícil, né? Com medicamento, por exemplo, de 15% apenas nas partilheiras. E aí eu não quero aqui também condenar os governos passados, que estavam passando por um momento de crise também. Então, tinha muito pouco remédio. Tem bastante hoje ainda? Não tem o 100%. Tem muita gente ainda que reclama de medicamento e com razão. Mas nós temos mais de 70%. Então, está melhor do que antes. Não vai atingir os 100%, as dificuldades são muito grandes. Com relação a você fazer uma licitação, a gente sabe que o processo é demorado, muitas empresas que acabam ganhando não atendem a solicitação do município para fornecer o medicamento, também Pois não, Patrícia? Vereador, deixa eu só complementar aqui, fazer uma defesa em relação à última fala. Só esclarecendo que quem avaliou o técnico, quando avaliou a conta da educação, chegou no valor de 24,82, porque ele não tinha considerado ainda todo o fator de limpeza da ambiental. Então, foi um técnico que chegou ao valor de 24,82, porém, o relator, quando avalia, ele já descredibiliza, afinal, o retorno do técnico, e ele considera realmente as limpezas feitas pela ambiental e chega ao teto de 25,79. Então, o correto o técnico tinha avaliado como 24, porque ele não considerou as limpezas das escolas, no fator da educação, só que o relator, quando avalia, ele entende que isso faz parte do gasto e chega ao valor de 25,79, considerando um indicador positivo para a educação. Legal, bem esclarecido. Por isso que eu falei aqui, que no final eles apontaram os 24,82 e mais para frente um pouco, eles corrigiram o erro deles mesmos e apontaram, sim, por isso que deu parecer favorável. Por isso que eu parabenizo o prefeito, parabéns aí pela prestação de conta. E sem dúvida, senhor presidente, só para concluir, sem dúvida nós não vamos ter, nessa administração não vamos ter problema nenhum de votar aqui as prestações de conta, porque eu tenho certeza que Jacareí está em boas mãos. Parabéns a todos. O processo continua em discussão. Bom dia a todos, senhor presidente, novos vereador, senhor prefeito. Eu quero aqui também estar falando em relação às contas 2017. E a gente sabe que, na realidade, a política hoje no nosso país perdeu muito crédito. Perdeu o crédito devido a muitos políticos sem ter compromisso com o povo, com a população. E a gente sofreu muito com isso, o país sofreu com isso, dessas percas. E a gente, analisando aqui, principalmente agora nessa gestão, e nós podemos dizer assim, que foi um período muito difícil nessa gestão, a qual o prefeito Isaías, quando pegou a prefeitura, muita dívida,
enfim, várias obras paradas. E a gente sabe da dificuldade que foi. Né? A gente tem a clareza, né? A gente acompanhava todos os trabalhos que era feito aqui em Jacareí, a gente cobrava muito. E a gente sabe que é possível fazer diferente. É possível fazer uma política com transparência, com respeito, porque o dinheiro público, a gente, enquanto político, a gente tem que ter um respeito, tem que ter um carinho, porque a gente sabe da dificuldade que é das pessoas que pagam os seus impostos em dias. Em contrapartida, quer ter os serviços de volta. E nós sabemos também que a gente, enquanto vereador, e aí eu sempre disse aqui nessa casa, né, que essa casa ela tem que ser independente. E aqui eu acho que, né, todos os vereadores que estão aqui hoje sabem disso. Né, a gente já acompanhou várias gestões passadas e a gente via que existia um atrelamento muito grande na Câmara Municipal. E nessa gestão a gente pôde sentir uma diferença grande que já teve. Vários projetos aqui foram votados, né, cada vereador tinha seu posicionamento. A gente passou a perceber que não existia um atrelamento, digamos assim, igual antigamente, aquele voto cabresto, porque a gente acha que a Câmara Municipal ela tem que ter o trabalho dela. Ela tem que ter a responsabilidade de votar nos projetos, aqueles que for bom para a cidade, votar a favor, e os que também não for, também se posicionar. E eu acho que esse foi o nosso papel aqui durante todo esse tempo. Mas eu não posso deixar de dizer aqui também os avanços que houve aqui na nossa cidade. Né, a gente teve aí, no começo da nossa gestão, e hoje praticamente 3 anos, 4 anos, né, que não houve o aumento no IPTU dos moradores aqui nessa cidade. E a gente viu no passado, né, um aumento abusivo de IPTU, onde a população não se conformava com aquilo. Muitos entraram pedindo, né, para ter uma análise melhor, mas a gente sofreu com aquilo. Foi um aumento, inclusive Jacareí era uma das cidades que o IPTU era mais caro. Né? E muitas vezes São José dos Campos aqui é uma cidade vizinha, tem parente que mora lá, a gente não entendia por quê. E praticamente está terminando a gestão do Isaías Santana e não houve sequer um cruzeiro de aumento no IPTU. Quem não se lembra também dos asfaltos, inclusive ontem teve um morador do Parque dos Sinos que me procurou, né? E estamos entregando aí quantos quilômetros de asfalto? 1º de maio, terminou todos os asfaltos, Igarapés, 22 de abril, enfim. E o mais importante, esses asfaltos que estão sendo feitos, não está sendo cobrado um cruzeiro da população. E tantas outras coisas que deu para fazer, mesmo sem dinheiro, deu para fazer. Porque tem compromisso com dinheiro público, tem compromisso com as pessoas. Então a gente está muito tranquilo, né? Eu falo aqui enquanto líder do PL, o nosso partido, né, sempre teve na base, junto com o prefeito, e a gente, com todo o respeito, né, com certeza, falando aqui em nome da vereadora Márcia, em nome da vereadora Sônia, o nosso partido vai estar votando favorável às contas do prefeito Isaías, porque a gente analisou com carinho e viu que o parecer do Tribunal de Contas foi favorável. Né, assim como a gente votou favorável também nas outras contas que passaram por aqui, que a gente votou favorável ao Tribunal de Contas. Muitas vezes a gente pode não concordar com as leis, mas a gente tem que acatar, assim como a gente votou em relação aos 14% dos servidores públicos, porque era uma adequação do governo federal. E a gente tem que ser claro aqui, né? Não adianta a gente querer fazer política, né, num momento difícil desse, onde as pessoas passam por uma situação difícil, né? A gente muitas vezes gostaria de estar fazendo mais para a população da nossa cidade. Gostaria de termos avançado, mas nós sabemos que, infelizmente, né, por conta dessa pandemia, muitas obras se atrasaram, né, muitas coisas vão deixar de ser feitas por conta dessa pandemia, porque quando veio a pandemia, o nosso compromisso maior tinha que ser com a saúde. E o nosso partido colaborou muito aqui na cidade em relação da saúde.
E a gente vai continuar colaborando. Eu acho que esse é o compromisso de nós enquanto vereador, esse é o compromisso do Executivo com a nossa cidade, para que a gente possa transformar a vida das pessoas, fazendo uma política séria, uma política honesta, uma política a qual as pessoas se orgulhem de morar aqui na cidade de Jacareí, e é isso que vamos fazer e vamos continuar trabalhando firme em defesa da nossa população e do nosso povo de Jacareí. Portanto, quero já deixar claro aqui que o nosso voto do PL será favorável à aprovação de contas do prefeito Isaías Santana de 2017. O processo continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir o processo, faço o esclarecimento de que cada vereador, quando chamado a votar, deverá dizer se é a favor ou contra o parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo referente às contas em julgamento. Dito isto, peço ao primeiro secretário que proceda a chamada nominal para a votação. Como vota a vereadora Lucimar Ponciano? Justificando meu voto, o Tribunal de Contas deu favorável com várias advertências. Eu creio que com muita responsabilidade a administração fará as correções. Não houve impacto econômico e só nós, vereadores, que temos essa prerrogativa de aprovar as prestações de contas do prefeito. Então, analisando o projeto, julgamento das contas do exercício 2017 do governo de Isaías Santana, não houve impacto econômico, por isso eu sou favorável ao parecer do Tribunal de Contas. Como vota o vereador Luiz Flávio? Eu vou votar favorável. Como vota a vereadora doutora Márcia Santos? Justificando o voto, coerência, seguindo o parecer técnico do Tribunal de Contas e com as justificativas do Executivo com relação às ressalvas, votarei favorável. Como vota a vereadora Patrícia Juliane? Favorável. Como vota o vereador Paulinho do Esporte? Favorável. Como vota o vereador Paulinho dos Condutores? Favorável. Como vota o vereador Dr. Rodrigo Salomão? Queria justificar meu voto. E realmente administrar uma cidade é muito difícil. A gente vê alguns apontamentos, mas as contas aprovadas. Quero deixar aqui que meu voto será favorável. E a gente tem um exemplo dessa própria Casa Legislativa, que é um lugar muito menor para se administrar, e a gente vê a dificuldade que o presidente, a ex-presidência teve. No próprio sumiço dos R$317 mil, constatado aqui pela CPI que foi montada, procedimentos errados dentro dessa casa, e é uma coisa que todo mundo cobra a gente na rua, né, Juarez? Então a gente espera, como já está na esfera policial, espero que isso seja resolvido até o final do mandato, porque isso é ruim para nós vereadores, por isso podia dar celeridade aí nesse processo de apuração desses casos. Como vota a vereadora Sônia Patas da Amizade? Favorável. Como vota o vereador Valmir do Parque Meia Lua? Meu voto é favorável. Como vota o vereador Abner de Madureira? Justificando meu voto, a gente sabe, eu aqui como presidente, a vereadora Lucimar, que passou também, presidiu essa casa, a vereadora Arildo Batista, o quanto é difícil passar pelo crivo do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Então, parabéns, prefeito Isaías Santana, parabéns a todos os gestores escolhidos para administrar cada pasta da nossa cidade. Como o nome diz, é um exercício de gestão. Então, é muito difícil, é muito complicado. Parabéns, eu voto favorável ao parecer do Tribunal de Contas. Como vota o vereador Aderbal Sodré? Favorável. Como vota o vereador Arildo Batista? Aproveitando aí a deixa do Rodrigo e do Abner, né, dizer que
Fico muito contente, porque minhas contas, tanto 2015 quanto 2016, foram todas aprovadas. Voto favorável. Como vota o vereador Juarez Araújo. Só justificando meu voto, senhor presidente, mais uma vez aqui, parabenizo a administração de Jacareí, junto com toda a sua equipe competente, que, sem dúvida, levando o processo para o Tribunal de Contas, que deu o parecer favorável. Então, eu também serei favorável ao parecer. Processo de julgamento de contas do Executivo, número 02/2020, julgamento de contas do exercício de 2017 da Prefeitura Municipal de Jacareí, mediante apreciação do parecer prévio favorável do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Processo aprovado por 13 votos favoráveis. Próximo projeto.